Oi, eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade, em Uberaba, e aproveitando o mês de maio, vamos falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias caracterizadas nesse mês de maio roxo. Quais são e como que a gente pode tratar e quais são os sintomas que os pacientes vão ter em relação a eles. Então, as doenças intestinais, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser caracterizadas por dor abdominal, sangramento, diarreia intensa, com muco e às vezes uma perda ponderal importante. Elas são doenças que a gente vai ver em faixas etárias, né? Mais ou menos aí com 10 a mais ou menos 12, 15 anos e às vezes mais lá na frente, com 40, 50 anos. Elas são doenças que às vezes vêm silenciosas, o paciente não observa muito, mas elas podem causar tudo isso que eu falei: dor abdominal, diarreia, abscesso anal, fístula anal, perda ponderal, sangramento intenso nas fezes, com muco, catarro. E as mais comuns que a gente vê é a doença de Crohn e a retocolite. Elas podem estar associadas também a outras doenças, como colagenásica, doença inflamatória colagenásica, eosinofílica, associada ao quadro de intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, intolerância a glúten, pode estar relacionadas também ao colo irritável. Mas elas são muito importantes porque o paciente vai, no evoluir do quadro, tratando e não melhora os sintomas que ele tem. E ele só vai piorando. Então é muito importante, quando você vê um paciente tendo um quadro desse, fazer uma avaliação muito específica. Uma colonoscopia é o primeiro passo para a gente poder avaliar se esse paciente tem uma mucosa alterada, como que está ela, se está sangrando, se está machucada, se não está. Coletar exames de sangue, porque muitos deles vão ter anemia importante, porque são doenças crônicas, então vai ter uma anemia crônica associada. A gente fazer, às vezes, avaliação com a calprotectina fecal, que às vezes a mucosa, a gente colhe biópsia na colonoscopia, ela não fecha um diagnóstico para a gente. E essa calprotectina fecal vai nos nortear qual das doenças inflamatórias intestinais nós temos. E as principais, retocolite ou doença de Crohn, e ela é mais específica para a doença de Crohn. E através disso a gente vai conseguir nortear qual o melhor tratamento para o paciente. Se a gente vai usar só medicamento via oral, se vai associar não ao corticoide, se vai fazer uso de um biológico ou não, e qual biológico a gente vai usar para esse paciente. Porque no paciente com doença inflamatória intestinal, é muito importante a gente individualizar o tratamento. Não é uma regrinha e fazer igual para todos, porque cada paciente com doença inflamatória intestinal vai ter uma resposta. Então é muito importante a gente ver os sintomas e qual o melhor tratamento a gente vai instituir para ele.